Queria compartilhar com os irmãos um trecho da palavra de Deus que está no Evangelho de João, capítulo 7, o versículo 37 e 38. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 e 38. A palavra de Deus diz assim: No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Os recursos do nosso Deus, eles são inesgotáveis. Tudo que Deus tem para nos oferecer, tudo que Deus tem para nos dar, é muito mais do que aquilo que nós temos. Por exemplo, se você tem um pouco de conhecimento da palavra, um pouco de sabedoria, cada vez que você se aproxima mais de Deus, mais você vai ter sabedoria, mais você vai ter conhecimento da palavra. Conforme você vai se aproximando mais de Deus, você se enche mais do Espírito Santo, cada vez mais, cada vez mais. Não tem fim esse processo. Quanto mais você se aproxima, mais cheio do Espírito Santo você vai ser. Não existe um limite disso. Quanto mais você aproxima de Deus, mais você tem alegria e paz que só Deus pode conceder. Ou seja, Deus tem muito mais e tem muito mais para nós, na nossa busca de Deus, do que aquilo que a gente já possui. O tempo todo da nossa vida, conforme a gente vai se aproximando de Deus, a gente vai sendo acrescido de várias coisas, e isso não tem fim. Nós sabemos que, e a gente tem falado muito sobre isso, que no nosso ser humano original, em Adão, lá no começo de tudo, nós não teríamos acesso a isso. Tudo isso só é possível por causa de Jesus Cristo. É por causa de Jesus Cristo que hoje estamos aqui celebrando, louvando. É por causa de Jesus Cristo que hoje podemos orar e ter a certeza que Deus nos ouve. É por causa de Jesus Cristo que sabemos que Deus está aqui conosco, que nós somos da família de Deus e que nós pertencemos ao reino. É por causa de Jesus Cristo que nós temos a salvação. A vida com Jesus Cristo é a única vida possível, é a vida de verdade, é a vida abundante, é o melhor e maior projeto de vida que você pode ter, que a gente pode ter. Esse é o melhor projeto de vida, não é ser rico, não é casar, não é ter filhos, tudo isso é muito legal, é muito bacana, faz parte da vida, mas o maior projeto que você pode ter na sua vida é viver com Jesus Cristo. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê Jesus ele fazendo um convite e uma promessa. O convite é: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus ele faz um convite para todo mundo. E nesse convite não há acepção de pessoas. Não existe mulher, não existe homem, não existe rico, não existe pobre, não há essa condição. Não existe flamenguista, não existe vascaíno. Até vascaíno tem direito de receber essa promessa. Não tem acepção de pessoas. Esse convite é para todo mundo. E Jesus chama para que você tenha um relacionamento pessoal com Ele. Por que ele fala num relacionamento pessoal? Porque Ele sabe, Ele está nos dizendo que Ele que é a fonte de água viva. Através dEle, é tudo através dEle. Não tem igreja, não tem religião, não tem conceito, não tem teoria, não tem filosofia. É por Ele, é através dEle. E Ele nos convida para ter esse relacionamento pessoal. E não é só um relacionamento pessoal que Ele quer com a gente. Ele quer um relacionamento experimental. Ou seja, não basta você ter conhecimento disso tudo, você tem que experimentar. Jesus chamou você para experimentar da água que Ele dá.
E como é que seria essa experiência de experimentar a água? É você crer, é você se entregar, é você buscar conhecê-lo, é você buscar um relacionamento com Ele, é você permitir que Jesus, Ele tome o centro da sua vida e esteja no trono do seu coração. Essa experiência é maravilhosa, essa experiência é incrível, porque cá entre nós, gente, vocês sabem disso. Se a gente olhar para dentro da gente, a gente sabe que a gente sozinho, a gente só faz porcaria. E quando Jesus toma conta da nossa vida, quando Ele está no centro da nossa vida, quando nós experimentamos o relacionamento com Deus, o caminhar com Ele, naturalmente Ele vai conduzindo a gente, vai nos livrando de cada furada, né? Não é? Não é verdade? É muito verdade, né? Eu lembro da minha época que, no meu período sabático, eu nasci na igreja, né? Mas com 14 anos eu me afastei, e aí eu tive um período sabático, longe da igreja, longe de Jesus. Estava com raiva não sei de quê. E aí quantas vezes que eu estava lá, quase a ponto de fazer uma desgraça na minha vida, que poderia fazer com que eu não estivesse aqui hoje para contar a história. Os ensinamentos lá do meu tio Walter, lá quando eu era criança, da minha tia Vani, da minha mãezinha, dos meus tios, eles vinham na minha mente, a palavra de Deus vinha no meu coração, e aí Jesus me conduzia e falava: filhão, aqui não é teu lugar, vamos embora. Quantas vezes eu fui liberto, fui livrado de tantas situações. Esse convite para um relacionamento experimental, esse convite para um relacionamento com Jesus, ele também requer que aquele que receba esse convite, ele tenha convicção da sua miséria. Ele fala assim: se alguém tiver sede, e só vai ter sede aquele que ainda não encontrou a sua razão, aquele que está buscando, aquele que entendeu que a vida dele tem um vazio do tamanho de Deus, e que não tem condições de buscar o Senhor por conta própria. Sabe por quê? Porque aquele que não tem sede, entre aspas, muito entre aspas, ele tem uma justiça própria, né? E quem é justo por si mesmo, quem acha que é justo por si mesmo, que fez boas obras e é digno da salvação, é digno de caminhar com Deus, essa pessoa, ela não precisa de Deus. Eu costumo dizer muito para muitas pessoas que vêm com problema conversar comigo, que a melhor coisa que pôde acontecer na vida dessa pessoa foi ela se deparar com a sua miséria. Por incrível que pareça, né? Parece meio cruel, né? A pessoa vem contar um problema sério de doença, de desemprego, e aí quando ela termina de falar, às vezes chorando, eu falo assim: olha, talvez essa tenha sido a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Porque se você talvez tivesse um bom emprego, ganhasse muito dinheiro, tivesse um casamento maravilhoso, com uma pessoa incrível, a melhor pessoa do mundo, e a vida só desse certo, talvez você entendesse que está tudo na sua força. Talvez você entendesse que você não precisa de Deus. Olha, eu não preciso de Deus, para que eu vou precisar de Deus? Não que essas coisas sejam ruins, não, claro, a gente tem que buscar isso também, ter uma boa condição financeira, dar uma boa condição para a nossa família, temos que buscar ter um bom relacionamento, procurar uma pessoa bacana para se casar. A questão é que quando a gente não se depara com nossas misérias, a gente não precisa de Deus, essa que é a verdade. E esse convite é para quem precisa de Deus. Esse convite também requer uma rendição. A gente sabe que Deus é soberano em todo o processo de salvação, porque é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que nos guia, e a Bíblia é muito clara quando ela fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Enquanto nós estávamos em Adão, nós estávamos totalmente perdidos. Mas isso não exime a nossa responsabilidade, isso não exime a responsabilidade humana. Temos que ir até essa água, pegar e beber dela. Talvez a gente pense assim: poxa, mas então eu não consigo, eu não tenho força, se eu estou morto nos meus pecados, se eu estou doente, se eu estou destruído, se eu não consigo enxergar espiritualmente, talvez eu não consiga. Só que Deus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que Ele mesmo, aquele que manda você crer, Ele te capacita e te dá ferramentas para crer.
Ele está contigo durante todo esse processo. Enfim, chegando na promessa, em primeiro lugar, Jesus fala que devemos crer, mas não é uma crença de qualquer modo. Crer, olha como é que ele fala, ó. Quem crer em mim, como diz a Escritura. Ou seja, não adianta você se encher dos seus conceitos, não adianta você se encher da sua religião, não adianta você se encher do Jesus que você criou, porque não é assim. A nossa fé é baseada nas Escrituras, a nossa fé é baseada na palavra de Deus que foi revelada na Bíblia. Então, tudo que a gente precisa crer, o jeito que a gente precisa crer, em quem a gente precisa crer, está revelado nas Escrituras. Qualquer crença diferente está fora. Então Jesus é muito claro quanto a isso. E se você entende isso e se rende a esse convite, se você crer conforme as Escrituras, se você entende que essa palavra é para você e você se rende para esse convite, Jesus te promete que você vai ter uma vida dinâmica, uma vida limpa e uma vida abundante. Por que dinâmica? A imagem do rio, você não vê um rio parado, o rio está sempre em movimento. Jesus não falou, olha, beba da água que eu dou e você vai ter, sua vida vai ser um poço. Lá no Rio tem o Piscinão de Ramos, que é uma praia que o governo lá criou lá para o pessoal da Zona Norte e tal. Como é que funciona o Piscinão de Ramos? Não é água natural, é um piscinão mesmo, só que finge que é uma praia. Só não é tão sujo pelo seguinte, porque de 7 a 10 dias o governo vai lá e faz a troca toda da água. Mas se ele não fizesse essa troca, em 10 dias, no máximo, ela estaria imunda. Água parada dá o quê, gente? Dá dengue, né? Dá mosquito, né? Jesus, ele fala que a nossa vida fluirão rios. Então é uma vida dinâmica, é uma vida que vai correndo, é uma vida abundante, é uma vida limpa. Tirando Tietê, que é muito sujo, se bem que tem o nascente do Tietê, é muito bonito, né? Um lugar limpo. Vocês já viram um rio? Né? Ele diz que é lindo, né? A nascente, né, do Tietê. É isso. Isso aí. Os rios, eles são águas limpas e são águas maravilhosas. Não é uma água qualquer, não é uma água suja, parada, de mosquito, que dá lodo. Não, é uma água limpa. E essa água limpa, ela traz uma vida abundante. Vocês já repararam que nas regiões de rios tem verde, tem flores, tem frutos, tem beleza, tem alegria. E todo mundo se beneficia desse rio. Quando Jesus transforma a sua vida, quando você bebe da água da fonte de Jesus e a sua vida transborda como um rio, as pessoas que são em volta, elas são beneficiadas disso também. A mudança na sua vida transforma outras vidas, abençoa outras vidas. Olha só que coisa legal. Olha que maravilha você participar da transformação da vida de alguém, você ser exemplo, você de alguma forma ajudar, você abençoar as pessoas. Que vida maravilhosa, que vida abundante. Meus irmãos, qualquer convite, você tem duas opções. A primeira opção é se render, aceitar o convite. A segunda é rejeitar esse convite. Jesus te chama para receber esse convite. Talvez você ainda não tenha recebido, não tenha se rendido a esse convite. Então não espere, se renda a esse convite, hoje ainda, o mais rápido possível. E viva essa vida abundante que só Jesus Cristo pode dar. A vida verdadeira, a vida de paz, a vida de alegria,
A vida que às vezes você vai ter problema, mas você vai ser super feliz e vai viver em paz, porque você sabe que Jesus Cristo está contigo em todos os momentos, mesmo no meio daquela confusão. E se você já se rendeu a esse convite, continue bebendo da água da fonte de Deus. Continue bebendo dessa fonte, continue sendo bênção, continue caminhando com Cristo, continue se fortalecendo e sendo transformado a cada dia para a glória de Deus. Que seja assim na nossa vida. Amém. Em espírito, em verdade.